Olá, alunos, tudo bem? Espero que sim. Estou aqui para fazer a revisão e correção da atividade da quarta semana de agosto. Vimos na quarta semana que o assunto abordado foi citologia, tá? A gente vai estudar primeiramente o mapa conceitual que foi disponibilizado para vocês e posteriormente as atividades que também foram disponibilizadas lá no arquivo hoje, lá na plataforma do Classroom. Então, analisando aqui o mapa conceitual sobre citologia, a gente pode dividir ele em três partes, o que é a classificação e os componentes da célula, tá? Então, o que é a citologia? Citologia é o estudo da célula. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, o que é uma célula? A célula é a unidade básica do organismo, ou seja, para o organismo ser considerado ser vivo ou ter vida, ele precisa ser constituído de célula. Na classificação, quando se fala da classificação das células, a gente deve lembrar que existem duas classificações. As células procariontes, onde a gente vai ter representantes as bactérias, tá? E as células eucariontes, onde a gente vai ter dois grupos distintos, que são os vegetais, onde vai ter os representantes as plantas, e os animais, que é a célula animal, a célula eucarionte animal, que vai ter como representante aí os animais. Aí vocês poderiam me perguntar, professor, qual a diferença entre as células procarionte e as eucariontes? A procarionte, ela já, como o próprio nome, a etimologia do nome já diz, pro, vem lá do grego, primeiro, cariontes, vem de cário, que significa núcleo, ou seja, as células procariontes vão ser aquelas primeiras células, aquelas células bem rudimentares, onde vão apresentar algumas estruturas que lá as eucariontes, elas já apresentam diferenciação, tá? Então, dando continuidade, quando a gente fala dos componentes da célula, a gente deve lembrar que existe três grandes estruturas: o citoplasma, o núcleo e a membrana plasmática. O citoplasma, por exemplo, é uma estrutura bem complexa, tá? Onde abriga as organelas e o núcleo celular, que tem a função principalmente de armazenar as substâncias químicas essenciais para a manutenção da vida. Já o núcleo, ele abriga o material genético, no caso os ácidos nucleicos, que a gente conhece como DNA e o RNA. E tem como função controlar as atividades celulares. Já a membrana plasmática, ela é constituída de lipídios e proteínas e é responsável pelo transporte celular, controlando a entrada e saída de substâncias. E aqui a gente tem a possibilidade de visualizar também as organelas, que são estruturas que são encontradas dentro do citoplasma, no interior da célula. Cada organela dessa, ela vai desempenhar alguma função essencial aí para a manutenção da atividade da célula. Por exemplo, os ribossomos têm a função de sintetizar proteínas, complexos de Golgi, secreção de substâncias, sintetizar glicídios, forma os lisossomos. Temos aqui o retículo endoplasmático, que pode ser o liso ou o rugoso. O liso é o responsável pela síntese de lipídios, armazenamento e vacúolo. Já o rugoso tem como principal função a síntese de proteínas e dentre outros. Finalizando aqui esse estudo do mapa conceitual, teve a atividade aí composta por três questões, onde a primeira questão era a seguinte: quais os três componentes que constituem uma célula? Como a gente viu anteriormente lá no mapa conceitual, quem respondeu membrana plasmática, citoplasma e núcleo está correto. Segunda questão: como as células podem ser classificadas? Como a gente vimos anteriormente, as células elas podem ser classificadas como procariontes e eucariontes. Já as eucariontes, elas podem ser subdivididas em animal e vegetal. E por último, a terceira questão: cite três organelas citoplasmáticas, ou seja, organelas que são encontradas dentro do citoplasma. Quem citou, por exemplo, ribossomos, lisossomos, complexos de Golgi, ou retículo endoplasmático liso, mitocôndrias, está ok. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Até a próxima aula.